Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Queridos, vamos dar continuidade à nossa série no livro de Êxodo. E hoje nós chegamos no clímax do livro de Êxodo. Ou podemos dizer, eu vejo esse capítulo como uma dobradiça, uma divisão de uma nova fase, de uma nova era na vida do povo de Israel. 430 anos de escravidão, sobre a opressão de Faraó. Deus levanta Moisés de maneira milagrosa, numa época em que os meninos que nasciam estavam sendo mortos. Como Deus preservou a vida de Moisés, preparou Moisés para que Moisés fosse esse libertador, esse homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel depois de 430 anos. E nós chegamos então no clímax, no capítulo 12, onde nós vamos ver a última praga. Depois de 9 pragas, Faraó fazendo propostas comprometedoras, não permitindo que o povo saísse. Agora nós vamos ver a última sentença de Deus, onde Faraó então vai permitir que o povo saia da terra do Egito, rumo à terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Hoje nós vamos olhar para Êxodo, nós vamos olhar para a instituição da Páscoa. A primeira Páscoa não aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. A primeira Páscoa acontece lá no Egito, lá na terra do Egito, onde Deus estabelece ou institui a Páscoa, que seria celebrada anualmente pelo povo de Israel, como um memorial. E a importância que a Páscoa tem na história até a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus, que também é morto para que eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado. A primeira Páscoa, Êxodo 12, neste ponto da narrativa, com o Faraó e os falsos deuses humilhados e desmascarados, o palco para se imolar o cordeiro estava montado. Ou seja, o plano de Deus para a redenção de seu povo incluía a celebração desse livramento por meio de um sacrifício substitutivo, na ocasião em que o juízo divino, definitivo, a 10ª praga, seria sentido em todo o Egito. A importância do cordeiro, do sacrifício do cordeiro. E quando nós olhamos para a história da criação, desde o início, quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus e comer do fruto, assim, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Naquele momento houve um rompimento no relacionamento entre o homem e Deus, o Deus Santo. E nós vemos claramente lá no jardim, que o homem, na sua tentativa de esconder a sua nudez, pegava a folha de palmeiras e fez para si cintos. Mas nada disso era suficiente. E foi lá no jardim que houve o primeiro sacrifício animal de um cordeiro.
E através da morte daquele cordeiro, do sangue derramado, Deus, então, da pele do cordeiro, faz roupas para o homem e para a mulher. E a história do cordeiro é uma linha que vai por todo o Antigo Testamento até chegar a Jesus Cristo. A morte de um substituto. E esse capítulo 12, meus queridos, ele é muito importante para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Se hoje eu e você em Cristo somos libertos, essa história tem uma importância primordial nas nossas vidas. O capítulo 12 do livro de Êxodo é um dos mais icônicos e carregados de significado nas Escrituras. Ele narra a instituição da Páscoa, um evento que não apenas marcou a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, mas também estabeleceu um memorial eterno para o povo de Deus. Eu espero que você saia daqui nessa noite tendo a compreensão do verdadeiro sentido da Páscoa. E que nunca mais você queira substituir a Páscoa por coelho ou ovo de Páscoa. Não tem sentido nenhum, quando nós entendemos o verdadeiro sentido da Páscoa. E eu quero, nesse texto, nessa noite, destacar 3 aspectos. Eu dividi o texto em 3 partes. Os primeiros 13 versículos, nós vamos ver as instruções para escapar do juízo da morte dos primogênitos, envolveu o sacrifício de um cordeiro cujo sangue, esfregado nos umbrais das portas, assinalaria a proteção divina contra a morte naquela casa, onde a Páscoa havia sido celebrada. Essa é a primeira parte. A segunda parte, dos versículos 14 a 20, as instruções para a celebração do livramento oferecido por Deus incluíam uma festa de 7 dias de duração, a festa dos pães asmos, ou ázimos, ou sem fermento, depois da Páscoa. E a terceira parte, do versículo 21 a 28, a celebração da Páscoa foi descrita e prescrita como um memorial perpétuo, que deveria ser celebrado anualmente pelo povo de Israel. Então nós vamos ver essas 3 partes. Então vamos ler os primeiros 13 versículos. Eu estou lendo na NVI, está sendo projetado, se você quiser ler aí na sua Bíblia. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, preste atenção nos detalhes, macho de 1 ano, sem defeito. Não poderia ser o animal manco, cego, aleijado, não, sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas
assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, os 13 primeiros versículos. Orientação de Deus de como deveria ser este ritual. A escolha do animal. Como ele deveria ser sacrificado. Como ele deveria ser comido. Quem deveria comer. E o principal de tudo isso, o sangue daquele cordeiro que foi derramado, que eles recolheram numa vasilha e que Deus falou, o sangue desse cordeiro, vocês peguem depois um pincel, alguma coisa e passem no umbral da porta. Porque naquela noite, o anjo do Senhor passaria pela terra do Egito. E onde houvesse a marca do sangue, a casa que houvesse a marca do sangue, eles estavam protegidos, guardados. O primogênito daquela casa não morreria. E assim foi a determinação de Deus de maneira muito clara. O cordeiro deveria ser macho, sem defeito, oferecido ao Senhor. E quando nós pensamos em Jesus Cristo, quando João Batista disse a respeito de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele não tinha defeito, ele não tinha pecado, e ele morreu por alguém pecador como eu e você. Então o simbolismo da Páscoa, que trouxe libertação ao povo, tem tudo a ver com a morte de Jesus e a nossa libertação. Queridos, não foi religião que te libertou. Não foi o fato de você ter nascido num lar cristão que te libertou. Uma única coisa é capaz de te libertar: Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado. Por isso que Jesus fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A religião, ela te condena. A religião, ela exige obras da nossa parte para alcançarmos a salvação. E ninguém será salvo por obras. Por mais que eu fosse milionário, por mais que eu fosse uma pessoa extremamente boa, isso não é suficiente para que eu alcance a salvação, porque todos nós somos pecadores. As instruções divinas, detalhes e simbolismo, a escolha do cordeiro. Cada família deveria escolher um cordeiro ou cabrito sem defeito, de 1 ano de idade. Esse animal representava a pureza e a substituição vicária. Um tema que seria ampliado no Novo Testamento com a figura de Cristo, o Cordeiro de Deus. É lindo que quando Jesus inicia o seu ministério, e quando ele se encontra com João Batista, que era um profeta, que estava preparando a chegada de Jesus, João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz para a multidão, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro. Vocês devem seguir Ele. É Ele o Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro deveria ser separado no 10º dia do mês de Nissan e sacrificado no 14º dia ao entardecer. Deus deixou muito claro a sua ordenança. Assim como Deus disse para Moisés
que queria que o povo saísse do Egito, caminho de 3 dias para celebrar uma festa para Deus no deserto. E por 4 vezes Faraó fez uma proposta comprometedora para que não fosse todo o povo. Mas a ordem de Deus sempre é clara. Meus queridos, assim como a palavra de Deus, ela é clara. Deus, nos seus mandamentos e princípios, Ele é claro. Como eu e você devemos viver e nos comportar. Como eu tenho que tratar a minha esposa. Como eu tenho que tratar os meus filhos. Como eu tenho que me relacionar com as pessoas. Como eu tenho que testemunhar de Cristo. A importância da palavra, a importância da oração. Deus é sempre claro nas Escrituras. Certa vez Jesus disse, sabe por que as pessoas erram? Porque elas não conhecem as Escrituras. E a minha pergunta é, meu querido, você conhece as Escrituras? Você examina, você estuda a palavra de Deus? Se você tem errado, é porque você não tem conhecido as Escrituras. E ninguém aqui será indesculpável diante de Deus. Todos nós temos que prestar conta da nossa vida e principalmente do nosso tempo, daquilo que nós fazemos com o nosso tempo, se nós realmente investimos, se nós buscamos realmente em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão buscando o seu próprio reino em primeiro lugar. E o reino de Deus fica em segundo, terceiro, quarto plano. Não há disposição de um comprometimento com Deus e com a sua palavra. Não há um comprometimento no desejo de servir a Deus, de cumprir com as suas responsabilidades cristãs diante de Deus. E nós muitas vezes queremos ficar justificando os nossos pecados, os nossos erros. Nós temos que não ficar justificando, nós temos que admiti-los diante de Deus e pedir perdão diante de Deus. Temos cumprido com fidelidade o compromisso de Deus, com Deus. Jeremias fala que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não cumpre com os seus compromissos e responsabilidades diante de Deus. O sangue como proteção. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido nas ombreiras e na viga superior das portas, das casas dos israelitas. Esse sinal seria a marca de proteção divina, indicando às forças destruidoras que aquela casa estava sob o cuidado de Deus. A imagem do sangue, como um símbolo de redenção, ecoa ao longo de toda a Bíblia, culminando no sacrifício de Jesus Cristo. O autor de Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário Jesus derramar o seu sangue para que eu pudesse ser liberto da condenação do pecado. Meus queridos, só entrará no céu aqueles que têm a marca do sangue. Só entrará no céu aqueles que têm a marca do sangue. Aqueles que se humilharam, reconheceram diante de Deus os seus pecados, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Somente aqueles que têm a marca do sangue poderão entrar no reino de Deus e receberão vestiduras brancas para viver com Deus para sempre. Apocalipse fala que ficará fora os covardes, os adúlteros, os mentirosos, os feiticeiros e todos aqueles que fazem males. Esses ficarão fora, não entrarão no reino de Deus. Se Jesus voltasse agora, nesse instante, a trombeta soasse, a minha pergunta para você nessa noite: você tem certeza que você subiria? Fica com essa pergunta na sua mente e no seu coração. Você tem certeza absoluta? A ceia da Páscoa. O cordeiro deveria ser assado no fogo e comido com ervas amargas.
e pão sem fermento. Cada elemento da refeição tinha um significado. As ervas amargas simbolizavam o sofrimento no Egito. Então eles tinham que comer esse cordeiro com ervas amargas, para lembrar do sofrimento no Egito. O quanto eles sofreram sobre a opressão do inimigo, sobre a de Faraó. Enquanto os pães sem fermento representava a pressa da partida, sem tempo para que a massa fermentasse. Tinha que comer o pão sem fermento. A pressa de sair do Egito rapidamente. E é linda a figura que fala que eles tinham que estar com cintos, sandálias e o cajado na mão. Quando chegasse a hora, eles estavam prontos para sair. Prontos, prontos, prontos. Você está pronto? A ordem de permanecer prontos. Deus ordenou que os israelitas comessem a refeição vestidos para viajar, com sandálias nos pés e cajado na mão. Esse detalhe reforçava a urgência e a expectativa de uma libertação iminente. Ela pode acontecer a qualquer instante. E eu tenho que estar o quê? Pronto. Da mesma forma, queridos, a volta de Jesus Cristo, ela é iminente. O que significa a palavra iminente? Ela pode acontecer a qualquer instante, sem que você mesmo espere. A palavra de Deus fala em Lucas 24, fala que é como um abrir e piscar de olhos. É muito rápido. Isso me faz lembrar da parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens que tinham que estar prontas. No determinado momento, 5 delas acabou o azeite e elas foram comprar. As outras estavam preparadas. E quando o Senhor chegou, aquelas que estavam prontas seguiram o Senhor, mas aquelas que não estavam prontas ficaram para trás. Estarmos prontos quando isso acontecer. E pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Segundo lugar, nós vamos ver agora dos versículos 14 a 20, as instruções para a celebração do livramento oferecido por Deus incluía uma festa de 7 dias de duração, a festa dos pães ázimos, ou sem fermento, depois da Páscoa. Então vamos ler os versículos seguintes. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemore-no como decreto perpétuo, é uma ordenança. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro ou seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas o pão sem fermento. Então essa era uma segunda festa, ligada com a Páscoa.
a festa dos pães asmos, ou ázimos, sem fermento. Durante 7 dias, eles deveriam celebrar essa festa, comer pão sem fermento. E o que isso tem a ver? Então, a instituição da Páscoa como memorial. Deus estabeleceu a Páscoa como uma celebração anual para lembrar a libertação do Egito. Essa festa deveria ser observada perpetuamente, e os detalhes do rito seriam transmitidos de geração em geração. O objetivo era que cada nova geração entendesse o significado daquele evento e reconhecesse a fidelidade de Deus. Então Deus determinou que isso fosse transmitido. Então o Luiz é o pai do Mike. O Luiz tinha a responsabilidade de transmitir isso para o Maico com fidelidade. E o Maico deveria celebrar a Páscoa. O Mike deveria ensinar os seus filhos. E de geração em geração isso fosse transmitido e essa festa fosse celebrada anualmente. Sempre lembrando. Lembrando do quê? Voltando seus olhos para trás, lembrando da libertação de 430 anos de escravidão no Egito. Por isso que a Páscoa era celebrada, ainda é celebrada anualmente, para lembrar, para relembrar que Deus, através de um ato poderoso, libertou o seu povo da escravidão. Meus queridos, da mesma forma, Cristo Jesus pagou um altíssimo preço naquela cruz, para que eu e você fôssemos libertos hoje. Eu e você fomos libertos por preço de sangue. Jesus derramou o seu sangue, ele sofreu terrivelmente para que eu e você fôssemos libertos definitivamente da escravidão do pecado. Meus queridos, se você ainda não foi liberto por Jesus Cristo, você continua sendo escravo do pecado, escravo de Satanás. Satanás continua sendo o senhor da sua vida. É ele que continua determinando as ordens para suas escolhas do dia a dia. A libertação custou. Além disso, Deus instituiu a festa dos pães asmos, que duraria 7 dias após a Páscoa, como um complemento ao memorial. Durante esse período, o fermento era completamente eliminado das casas, simbolizando a pureza e a separação do pecado. O fato do pão não ter fermento na celebração dos pães asmos era a ideia da purificação, da santificação, nada contaminado, nada fazendo parte. E é isso que a palavra de Deus nos ensina sobre a santidade. A palavra de Deus, meus queridos, ela nos diz que sem santificação, preste atenção, sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Meus queridos, Deus não tolera pecado. Deus abomina o pecado, seja ele que grau for. Deus odeia o pecado quando é um assassinato, quando é um estupro, pecados grandes assim, não. A palavra de Deus fala que se você contar uma mentirinha, Deus abomina a mentira. Quando você fala mal de uma pessoa pelas costas, Deus abomina. Quando você não perdoa alguém que fez algum mal para você, Deus abomina o pecado. E no céu não entrará pecado de forma alguma, porque Deus é santo, santo, santo. Meus queridos, a vida cristã, ela é muito séria. Por isso que Jesus disse certa vez: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Meu querido, se você não está disposto a negar a você mesmo, as suas vontades para seguir a Jesus, então você não está pronto a desfrutar do reino dos céus. Então, a ideia de um pão sem fermento, simbolizando a pureza e a separação do pecado. Meu querido, eu e você temos que fugir do pecado. A gente não pode brincar com o pecado. O apóstolo Paulo nos fala, aquele que pensa estar em pé, cuidado. Cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. Não apoie o pecado dos outros. Não seja conivente com o pecado e com as escolhas pecaminosas dos outros. Não apoie. Não concorde. Nós não podemos apoiar uma vida de pecado, seja em que nível for. Nós temos que corrigir o pecado. Quando eu penso nos meus filhos quando pequenos, quando eles faziam coisas erradas, ou quando eles cometiam algum erro na escola, então nós conversávamos com eles com amor, com firmeza, e dizendo, se eles erraram, eles têm que acertar. Se eles destrataram o professor, eles vão ter que pedir perdão para o professor. Muitas vezes aqui na escola dominical, um dos meus filhos, como menino, fazia alguma extrapolia na classe. E muitas vezes o professor vinha falar, olha, seu filho fez isso, tá? Chegávamos em casa e conversávamos com ele com amor. E depois nós procurávamos e você tem que acertar. E pedir perdão para o professor. Nós não passávamos a mão no pecado do nosso filho. Jamais. E vocês pais, nós pais, não devemos passar a mão na cabeça do pecado dos nossos filhos. Nós precisamos corrigi-los. Mostrar para eles que aquilo ofende a santidade de Deus e que eles têm que viver uma vida santa diante de Deus. E é isso, a vida cristã é isso, meus queridos. E se vocês não estão dispostos a viver uma vida de santidade, uma busca por uma vida de santidade, você quer desfrutar de uma vida na eternidade, diante de um Deus santo, santo, santo? A libertação do povo custou um alto preço. A minha libertação e a sua libertação custou um alto preço para Jesus Cristo. Deus espera de nós santidade. Deus espera de nós santidade. Nós não podemos apoiar o pecado, seja em que nível for. Não devemos concordar. Seja ele com o que for, nós não devemos concordar. Nós devemos sempre dizer, acerte a sua vida. Ah, mas se eu aceitar essa proposta, pastor, eu vou ganhar muito dinheiro. É errado? Não faça. Ah, mas eu estou namorando, eu estou noivo dessa moça aqui, que ela não é convertida ainda, mas ela vai se converter. Está desobedecendo a Deus. Se você insistir, você vai sofrer as consequências de Deus. Então a palavra de Deus, ela é clara para todos nós. E nós não devemos ser coniventes com o pecado. Terceiro lugar, dos versículos 21 a 28, a celebração da Páscoa foi descrita e prescrita como um memorial perpétuo. Leiamos o texto. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Então houve um sacrifício. Alguém morreu. E nesse caso, o cordeiro, ou o cabrito. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. É uma determinação. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior
e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Preste atenção nesse versículo, nesse último versículo. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. A minha pergunta é, meus queridos, temos feito exatamente como Deus nos ensina na sua palavra? Por isso que eu falo, meus queridos, ninguém está aqui para agradar o pastor ou a liderança da igreja. Não é a mim que vocês têm que agradar. Eu, pastor, não tenho que agradar os irmãos. Eu tenho que agradar o meu Deus. Ele é o padrão para a minha vida. O padrão para a minha vida é a palavra de Deus. Não são as instruções do mundo. Não é o padrão do mundo. É a palavra de Deus que tem que ser o padrão para a minha vida. E meus queridos, como pastor, tem princípios que eu não negocio. Eu não negocio. É como uma espinha dorsal na minha vida. Eu não negocio a palavra de Deus. Eu não negocio o pecado com ninguém. Se está errado diante de Deus. Ah, mas pastor, você é muito radical. Não, não sou radical. Nem legalista. Porque eu sei que se eu negociar a palavra de Deus, o juízo de Deus virá sobre a minha vida. Nós, como filhos de Deus, não podemos negociar ou mercadejar a palavra de Deus. Por isso que tem tantas igrejas, seitas e heresias, ensinando e enganando as pessoas. Vendendo promessas que Deus não fez na sua palavra. Enganando pessoas, iludindo pessoas. Prometendo bênçãos, curas e por aí vai. Que Deus não prometeu na sua palavra. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode operar qualquer milagre que Ele quiser. Mas não sou eu, homem, que determino ou que reivindico tal coisa. É a soberania dEle. É o poder dEle que se manifesta. Meus queridos, quantas pessoas têm negociado a palavra de Deus para satisfazer os desejos do seu próprio coração? Ah, pastor, mas tantas pessoas fazem. Olha o exemplo dos nossos políticos, já começa lá de cima. Não importa. Não importa. Nós devemos amar a Deus, servir a Deus e correr riscos, sim. E obedecer a palavra de Deus. Eu não participo de ecumenismo de forma nenhuma. Ah, vai ter um movimento ecumênico, uma reunião ecumênica, você vai participar? Não. Porque isso não faz parte do plano de Deus. Isso não é o que Deus quer. Eu tenho que obedecer aquilo que Deus nos ensina. E nesses 28 anos que nós estamos aqui, nós temos zelado para que todos que subam nesse púlpito preguem a palavra de Deus. Nós não fazemos politicagem. Nós pregamos e ensinamos a verdade da palavra de Deus. Isso é tão importante, porque esse verso 28 fala: depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Sabe o que é triste, meus queridos? Alguns dias depois,
esse mesmo povo que foi liberto, com mão poderosa de Deus, estão no deserto, caminhando para a terra prometida. E essa geração que foi liberta do Egito, os mais velhos, todos eles foram incrédulos, com exceção de 2 homens só, Josué e Calebe. E toda aquela geração, os mais velhos, todos eles, sabe onde eles morreram? No deserto. Eles não entraram na terra com Josué. Por quê? Porque eles foram incrédulos. Eles duvidaram de Deus. Ah, Deus, estamos com sede, vamos morrer nesse deserto. Moisés orava a Deus e Deus falava: Moisés, bate naquela rocha. E a rocha fazia brotar água e saciava a sede daquele povo. Ah, Deus, estamos com fome. Lá no Egito a gente comia isso, aquilo outro, e aqui no deserto vamos morrer. Queremos carne, queremos comer carne. Aí Deus fazia os pássaros trazerem carne no bico, para o povo, para se alimentar e comer carne até pelos olhos. Incredulidade, dúvida do poder de Deus. Talvez, meu querido, você tenha duvidado do que Deus pode fazer na sua vida hoje. Mas eu quero te encorajar a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Lembre de quantas vezes Deus já agiu na sua história, Ele foi fiel. Não é porque eu e você estamos passando por um desafio agora que Deus deixou de ser fiel. Ele continua sendo todo poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós precisamos confiar, orar a Deus e ter a certeza que Ele pode fazer infinitamente mais. Esse povo foi incrédulo. E toda aquela geração foi sepultada nas areias do deserto. Não entraram. Somente a segunda geração. Nós vamos caminhar por Êxodo e vocês vão ver quando nós chegarmos no capítulo 20, quando Deus manda Moisés subir ao monte para entregar para ele as tábuas da lei. Enquanto Moisés estava lá em cima, sabe o que o povo estava fazendo lá embaixo? Uma festa. Ah, Moisés morreu naquele monte, né? Nós precisamos de um Deus para adorar. Aí recolheram os ouros, né, que tinham trazido do Egito, tal, e fizeram daquele ouro o quê? Um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, quando ele fala com seu irmão Arão, que estava lá embaixo, fala: Arão, que negócio é esse? Que carnaval é esse? Que festa é essa aqui? Ah, então, o povo achou que você tinha morrido, então a gente trouxe o ouro, a gente jogou no fogo, e o fogo fez um bezerro. Só naquele dia, a ira de Deus, milhares de israelitas morreram naquele dia. Milhares. Porque não confiaram em Deus. Não confiaram nas promessas de Deus. A noite da libertação, quando Deus passou, então naquela noite decisiva, Deus passou pelas terras do Egito, ferindo todos os primogênitos, desde o filho de Faraó até os prisioneiros e animais. Enquanto isso, as casas marcadas pelo sangue do Cordeiro foram poupadas. O impacto dessa noite foi esmagador. A palavra de Deus fala que o choro dos egípcios ecoou por todo o país. E Faraó finalmente cedeu. Ele convocou Moisés e Arão durante a madrugada, ordenou que saíssem do Egito com o seu povo e os seus bens. O que parecia impossível se tornou realidade. A escravidão de séculos chegou ao fim. A Bíblia fala que o choro dos egípcios ecoou por toda a terra. Porque em todas as casas dos egípcios havia o primogênito que tinha morrido. Nenhum escapou. Imagina o choro. Mas Deus havia falado. Tudo isso aconteceu por causa da opressão de Faraó, o inimigo, Satanás. E meus queridos, Deus
implica sim a sua justiça. Se você que está vivendo em pecado de maneira escondida, achando que Deus não está vendo, cedo ou mais tarde Deus vai aplicar o juízo sobre a sua vida. E muitas vezes o juízo de Deus é sem misericórdia. Então o que parecia impossível se tornou realidade. A escravidão de séculos chegou ao fim. A Páscoa continua sendo um evento central na fé judaica e também possui profundo significado para os cristãos. Para os cristãos, ela aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo, assim como o sangue do Cordeiro, na primeira Páscoa, oferece proteção e redenção, garantindo vida eterna a todos que confiam nele. Se você não tiver a marca do sangue, você não vai desfrutar da vida eterna. Mas pastor, eu venho na igreja, eu dou meu dízimo, eu me envolvo em alguma coisa, meu querido. Se você não tiver a marca do sangue, você não desfrutará da vida eterna. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos afirma isso. Você precisa da proteção do sangue. Você precisa crer em Jesus Cristo, não como uma religiosidade, mas você precisa crer de coração, pedir perdão dos seus pecados, chorar pelos seus pecados, se arrepender verdadeiramente. O verdadeiro arrependimento não é quando você chora. Eu já vi muitas pessoas arrependidas chorando, mas continuava a praticar o pecado. O verdadeiro arrependimento causa transformação de vida, mudança de atitude. A história narrada em Êxodo 12 também serve como um lembrete poderoso da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e da importância de obedecer às suas instruções. É uma história de libertação, esperança e renovação, que ressoa profundamente em tempos de dificuldade. É uma história de libertação. Meus queridos, aqui houve um rompimento literal das trevas, uma libertação do povo, depois de 430 anos. E nós vamos ver na próxima mensagem, quem foi o primeiro a chegar do povo de Israel na terra do Egito? Olha a bala. Quem foi o primeiro a chegar? José. Chegou como escravo, foi o primeiro. E José, depois de muitos anos, morreu. Seus ossos ficaram o quê? Lá no Egito. E o que foi determinado por Deus? Nem os ossos de José vai ficar na terra do Egito. Eles foram lá na tumba onde José estava morto, pegaram os ossinhos dele, recolheram num saquinho, uma caixinha e levaram junto. Nem os ossos de José ficam no Egito. Tudo. Conclusão. O capítulo 12 de Êxodo é mais do que um relato histórico. É uma mensagem atemporal sobre redenção e fé. A instituição da Páscoa marcou o início de uma nova era para Israel, transformando escravos em um povo livre, destinado a cumprir os propósitos de Deus. Essa história, rica em simbolismo e significado, continua a inspirar milhões ao redor do mundo, lembrando-nos do poder da fé e da importância de confiar no plano divino. Meus queridos, o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Você pode ter certeza. É como um grande quebra-cabeça, onde Deus está encaixando as peças. E Ele encaixa cada uma direitinha no seu lugar. O plano dele é perfeito. E um dia Ele vai mostrar esse quebra-cabeça pronto. E vai mostrar a história. Mas aqueles que rejeitaram esse plano divino serão condenados no inferno por toda a eternidade. Mas aqueles que creram no plano divino viverão por toda a eternidade com Deus, sem pecado, sem sofrimento e sem dor. Que as lições de Êxodo 12 nos desafiem a viver com mais gratidão, confiança e obediência, reconhecendo que, assim como Deus agiu poderosamente no passado, Ele continua a operar em nossas vidas hoje. É por isso
que eu não desisto de ir no hospital. É por isso que eu não desisto daqueles homens que estão se recuperando. É por isso que eu não desisto de falar de Jesus para as pessoas. É por isso que eu compartilho dessa fé que um dia me libertou para as pessoas. Porque somente Jesus Cristo liberta, transforma, nos dá sentido e uma segurança de uma vida eterna. Queridos, Jesus pode voltar agora, nesse instante. E aí, se a trombeta tocar agora, você tem certeza que você subirá? Porque aqueles que ficarem vão sofrer o castigo de Apocalipse, sem misericórdia. Tudo aquilo que é descrito em Apocalipse vai acontecer para aqueles que rejeitam esse plano redentor de Deus. Então, Êxodo, libertos por Deus para andar com Deus. Libertos por Deus, você foi liberto? Você tem certeza que você foi liberto? Ou você ainda continua sendo escravo do pecado? Você continua mentindo? Você continua roubando? Você continua falando mal dos outros? Você continua insistindo em não perdoar aquele que te ofendeu? Então pensa nisso. Talvez possa ser aquilo que está no seu coração que te impede de ter uma verdadeira libertação em Cristo Jesus. Não se engane. Religiosidade não salva ninguém. A ação bíblica não salva ninguém, como qualquer outra igreja. Somente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz, derramou seu sangue, para que eu e você sejamos libertos. Feche seus olhos, vamos orar. E eu gostaria de te dar a oportunidade nessa hora. E verdadeiramente experimentar a libertação que só Jesus Cristo dá. A história da Páscoa, da primeira Páscoa, mostra claramente a libertação de um povo que era escravizado, oprimido por Faraó. E Faraó teve muitas oportunidades de libertar o povo, mas o seu coração se endurecia mais e mais. Até que chegou o dia fatídico em que todos os primogênitos da terra do Egito morreram naquela noite, quando o anjo do Senhor passou pela terra. Mas o povo de Israel foi orientado por Deus a sacrificar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar no umbral da porta, porque onde havia a marca do sangue, aquela casa não haveria destruição. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que nos tira o pecado. Jesus Cristo pagou um altíssimo preço, sofreu terrivelmente, foi crucificado, foi humilhado, foi maltratado, foi xingado. Jesus derramou o seu sangue puro por causa dos meus, dos seus, dos nossos pecados. Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, era necessário um substituto, e Jesus foi o nosso substituto. Aquele que pagou o preço, para que nós fôssemos libertos, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida. Querido, não se engane. Se você não tem a marca do sangue de Jesus na sua vida, se Jesus voltar agora, se você morrer agora, você não vai entrar no reino de Deus. E nesta noite Deus está te dando mais uma oportunidade, pode ser esta a última oportunidade que você vai ter. E Deus está te convidando a entregar a sua vida a Ele, a dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Cordeiro de Deus. Eu reconheço que o Senhor pagou o preço. Eu reconheço que o Senhor derramou o seu sangue puro naquela cruz por causa dos meus pecados.
E nesta noite, do dia 1º de junho de 2025, Senhor Jesus, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Seja o Salvador da minha vida, o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, me liberte do pecado. Senhor, me ajude a perdoar. Senhor Jesus, me ajude a viver uma vida honesta. Senhor Jesus, me ajude a ser o marido correto. Me ajude a ser o pai que o Senhor quer que eu seja. Me ajude a ser um cidadão correto, pagando os impostos de maneira correta, mesmo vivendo num mundo de tantas coisas incorretas, mas eu como filho de Deus, temos que viver uma vida correta, porque Deus honra quem vive uma vida correta, Deus honra quem vive em santidade, Deus honra quem vive a verdade, Deus honra aquele que busca uma vida de santidade, mas Deus disciplina todo aquele que tem um coração duro. Deus disciplina todo aquele que insiste em viver do pecado. E Deus, muitas vezes, assim como no deserto aconteceu, aquela primeira geração morreu no deserto por causa da incredulidade. E se você tem vivido uma vida de incredulidade, o peso da mão de Deus pode vir sobre a sua vida até o ponto de tirar a sua vida. E Deus continua sendo justo e Deus continua sendo santo. Então, meus queridos, Hebreus fala, hoje se ouvirdes a sua voz, é hoje, não endureça o seu coração. Faraó endureceu e sofreu as consequências. Se você continuar com seu coração duro, você sofrerá as consequências de Deus na sua vida. E aqueles que estão ao seu redor sofrerá também. Então você tem a oportunidade dessa noite de entregar a sua vida a Jesus. De crer em Jesus como seu Salvador e Senhor. E sair daqui liberto da escravidão, liberto pelo sangue de Jesus. É uma escolha que você tem que fazer hoje, antes que seja tarde demais. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.